Olá, audiência do Radar Empresarial. Estamos agora iniciando aqui o quarto episódio, a quarta edição do Radar Empresarial e estamos recebendo o amigo Fernando Henrique Coleman Schwank. Fernando para os amigos ou também Schwank para os amigos. Além do Fernando ser um político com uma bela trajetória, tanto no plano municipal, nacional e agora internacional, mas o Fernando também está aqui como empresário do agro, um empresário rural, um empreendedor rural. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e é uma grande honra te receber aqui nos estúdios do Grupo Arauto, aqui em mais uma edição do Radar Empresarial. Muito obrigado pelo convite, César. É uma alegria poder participar aqui do Radar Empresarial, conversar com a comunidade do Vale do Rio Pardo e até hoje com as plataformas. Isso vai muito além, né? A todo o Brasil e até fora do Brasil. E realmente é uma alegria poder conversar um pouquinho dessa trajetória que grande parte dela fiz aqui no Vale do Rio Pardo. Maravilha. E eu sempre coloco o seguinte, que essa conversa que vamos desenvolver aqui, ela tem um grande grau de informalidade, mas também uma pequena formalidade. E uma dessa pequena formalidade, obviamente, é ler o currículo do Fernando, que, aliás, é um belo currículo, então vou, não deixar que ele passe por esse constrangimento, né, de dar o seu próprio currículo, então vou aqui citar as principais passagens, né, do currículo. O Fernando Schwank tem 58 anos, é porto-alegrense e, na noite de ontem, né, recebeu da Câmara de Vereadores de Rio Pardo o título de cidadão riopardense. O Fernando é casado com a Cláudia, né? Tem 3 filhas, né? A Ana Carolina, a Gabriela e a Júlia, né? E sempre é importante a gente ressaltar a formação acadêmica, né, do profissional, do empreendedor rural e também, pelo seu passado recente político, as belas e exitosas funções que o Fernando exerceu na carreira. Mas na formação acadêmica, né, o Fernando é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, tem um MBA em gestão empresarial pela prestigiadíssima instituição aqui, a Fundação Dom Cabral, esse MBA em gestão empresarial concluído em 2003, tem um mestrado profissional em administração de empresa, concluído em 2004 pela renomadíssima Kellogg School, lá da Northwestern University de Chicago, nos Estados Unidos. E na vida profissional e política, o Fernando começou aqui na vizinha Santa Cruz, já que estamos aqui, o Radar Empresarial rodado aqui nos estúdios da Arauto, aqui em Veracruz, mas começou praticamente a vida profissional aos 20 anos, aqui na vizinha Santa Cruz do Sul, na Secretaria de Agricultura do município de Santa Cruz do Sul, tendo sido inclusive secretário, né, Fernando, de Agricultura de Santa Cruz do Sul, foi secretário de Agricultura de Rio Pardo, 97 a 99, foi consultor nacional do SEBRAE em projetos de gestão rural, de certificações, de indicações geográficas, que é muito importante até para a nossa região aqui, da Serra do Sudeste e do Vale do Rio Pardo, praticamente num período aí de 12 anos. Foi prefeito municipal de Rio Pardo, de 2013 até 2016. Foi presidente também aqui do consórcio municipal de serviços do Vale do Rio Pardo. Foi consultor da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, né, aquilo que a gente chama aí da FAO, né, 2017 e 2018. E foi secretário nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo no Ministério da Agricultura, ali no período de janeiro de 2019 até junho de 2021. Só para fazer uma observação aqui, talvez no organograma do atual governo federal ou até de outros governos, esta posição de secretário nacional ela é equivalente a ministro de Estado. Então, estamos aqui também diante de
de um ministro, ou quem sabe até de um futuro ministro. E também está exercendo lá na Costa Rica e defendendo até os interesses da agricultura brasileira, mas em contato com as grandes inovações da agricultura mundial, está com a função de diretor de projetos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA. É uma entidade que faz parte aí da estrutura da Organização dos Estados Americanos. E, como falei, o Fernando é empresário agrícola, né, produtor rural, proprietário junto com a sua família, né, da Quinta Santa Júlia, que fica ali entre Pantano Grande e Encruzilhada do Sul. Correto, Fernando? É isso aí, é uma caminhada. Que belíssimo currículo. 38 anos já de caminhada e não parece, né, César, mas eu sou muito feliz assim por todas as experiências que eu pude ter na minha vida e eu sempre destaco o início da minha carreira. Eu acho que o início sempre é o mais complicado. E eu tive uma escola fantástica em Santa Cruz do Sul. Nós estávamos conversando, iniciei com o prefeito Armando Vinck, depois o prefeito Arno Franz, depois o prefeito Edmar Hermani. Então tive uma escola de gestão pública, talvez não tão moderna, mas dentro dos preceitos do uso eficiente do recurso, né, do uso e do benefício para a comunidade. Eu acho que eu tive uma escola fantástica com esses 3 gestores, iniciando lá com o seu Armando, o seu Arno e depois o Hermani, e podendo realmente trabalhar na comunidade e em coisas que hoje se fala muito, né? E eu acho que a nossa região, o setor fumageiro, o setor agrícola do Vale do Rio Pardo, tudo isso que se fala de sustentabilidade nós fazemos há 30 anos atrás. Eu cheguei em Santa Cruz para construir um viveiro de plantas para substituir o uso da mata nativa na secagem do fumo. Até com a tua formação de engenheiro florestal. Através florestal. da engenharia florestal. E o Jorge Farias, da FUBRA, havia chegado há 2 anos atrás. O Jorge chegou em 86, se eu não me engano, eu cheguei em 88, e o Jorge também para construir o viveiro da FUBRA. E a partir daquele momento, vários acordos foram assinados pelo IBAMA, com o IBAMA e com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onde existia um protocolo de implementação de florestas de eucalipto nas propriedades dos fumicultores para já não mexer na mata nativa. Imagina, isso é antes do Código Florestal, do último Código Florestal. E a Secretaria da Agricultura, a FUBRA, as entidades locais tiveram um trabalho fantástico no sentido de sustentabilidade das propriedades. E por isso que eu acho que nós somos um grande exemplo de sustentabilidade, onde as empresas têm esse processo de integração que traz a economia e que traz o rendimento para os agricultores, mas por um outro lado você tem a questão ambiental sempre bem olhada. Veracruz é uma referência, por exemplo, no pagamento de serviços ambientais, no tema da água, né? É uma referência nacional. Nós temos a questão da mata nativa e da sua preservação, da implementação de florestas energéticas para secagem do fumo. Quer dizer, tudo o que se fala hoje, que está se falando em COP, a gente já fez há 30 anos atrás aqui na nossa região. E eu acho que essa caminhada ela foi muito rica, nossa como engenheiro florestal, os engenheiros agrônomos e toda essa conjunção de ações muito positiva e que depois se deu continuidade, né? Então, e depois a minha vida, claro, ela continuou como secretário aqui em Santa Cruz, depois como secretário em Rio Pardo, na organização, no desenvolvimento rural, né? Depois eu saí com a minha empresa de consultoria, Foco Rural, que está até hoje aí, nós estamos começou em 99, quer dizer, já estamos quase 26 anos na trajetória. Meu sócio, hoje ela está lá em Ijuí, meus sócios continuam lá, mas essa empresa me deu também a possibilidade de conhecer muito o país, com os processos de indicação geográfica, que eu ajudei o Sebrae, escrevi bastante coisa sobre isso, e esses 12 anos de trabalho em todo o país me deram essa visão nacional, que depois, inclusive, me credenciaram para assumir a Secretaria Nacional da Agricultura Familiar. Porque quando eu tive a primeira conversa com a ministra Tereza Cristina, ela me perguntou, mas tu conhece o Brasil, Fernando? Aí eu comecei a contar tudo que eu já tinha feito,
e ela viu que realmente eu conhecia bem o Nordeste, eu conhecia o Norte do Brasil, conhecia o Centro-Oeste, conhecia, obviamente, bem o Sul do Brasil. E para a gente assumir uma posição dessa natureza em Brasília, é importante isso, porque senão você vai com uma visão regional só, ou estadual, e o Brasil é muito diverso, né? O Brasil é muito diverso. Na implementação de políticas públicas, você tem que ter um olhar geral do país, porque o Nordeste ele atua de um jeito, o Norte precisa de outras demandas, o Sul precisa de outras demandas. E eu acho que essa experiência ela foi muito rica para que eu pudesse assumir essa posição. E a gente tem um sucesso grande na gestão da ministra Tereza Cristina, que foi reconhecido como um dos melhores mandatos de um Ministério da Agricultura dos últimos anos, né? Por algumas questões importantes, e aí já com o tema empresarial, porque na verdade o governo ele é o meio, o governo não gera riqueza, né? Quem gera riqueza são os empresários, né? Mas nós, através de ações e políticas públicas, sempre olhamos no sentido de poder facilitar a vida dos empresários. Facilitar no sentido de, como dizia inclusive o ex-ministro Paulo Guedes, tirar o Estado da cacunda dos empresários, né? Então, nós dentro do Ministério da Agricultura nós tínhamos uma lógica de trabalhar com alguns eixos, né? O primeiro eixo era o eixo do crédito, né? Que hoje está tão complicado, né, para tanto o empresário rural quanto o empresário urbano pelo tamanho que a taxa de juros tem. Ontem de noite eu estava dizendo que o plano safra de 2019, 2020, nós praticamos taxa de 2, 3% ao ano, né, tanto para custeio quanto que para investimento eram 4%. Então isso facilitou muito com que os agricultores pudessem acessar o crédito, modernizassem, trouxessem inovação, né, para suas propriedades rurais. Então sempre o crédito para nós foi um eixo muito importante da gente olhar, mas não só isso. O segundo eixo, o eixo da assistência técnica e da transferência tecnológica. Hoje se fala muito em inovação e nós temos algumas ferramentas no Brasil de inovação tecnológica rural que fizeram essa grande revolução no agro brasileiro nesses últimos 30 anos. Eu sou muito orgulhoso dessa geração, que é justamente a minha geração, dos últimos 40 anos, que fez a grande mudança do Brasil ser um país importador de alimentos e nós sermos hoje um dos 3 maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, né? É o verdadeiro celeiro do mundo. E nós temos muito para crescer, muito para crescer. Hoje o mundo olha para o Brasil como o grande celeiro que ainda tem 40, 50 milhões de hectares para recuperar de áreas degradadas, que eram pastagens, e que podem ser incorporadas na produção, né, de cereais e de alimentos, né? E o último eixo era o eixo do mercado. Então, assim, para fechar, né? Então você tinha a parte do crédito, assistência técnica, transferência tecnológica e, obviamente, alguém tem que comprar esses produtos, né? Então, a gente, como agricultura familiar, nós olhamos muito para o setor cooperativo. Era a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, e a relação que nós tínhamos com a Organização das Cooperativas do Brasil, ela sempre foi muito próxima, muito forte, e a gente tem algumas regiões do nosso Brasil que realmente sofreram revoluções pelo sistema cooperativo. O oeste do Paraná, por exemplo, é um dos grandes exemplos. E nós começamos a fazer um processo de intercooperação. O que nós queríamos? A gente tem o cooperativismo muito forte no sul do Brasil, mas a gente não tem o cooperativismo forte no norte e no nordeste. E não tem, inclusive, a cultura cooperativista, né? Então, a nossa ideia, e isso iniciou, era levar essas cooperativas a apadrinhar cooperativas dessas outras regiões e transferir a gestão dos processos da cooperativa, comerciais, tecnológicas, para essas outras regiões num processo realmente forte de intercooperação. Então esse foi mais ou menos o eixo do trabalho no Ministério da Agricultura. E esse, claro, eu não concluí o mandato, eu fui até o último plano safra que foi anunciado enquanto a ministra Tereza Cristina ainda estava, foi uma combinação que eu tive com ela.
porque nesse meio do caminho eu recebi esse convite para ser diretor de projetos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. O ICA é um organismo de 83 anos, então a gente não é uma ONG, nós somos um organismo internacional dentro do sistema interamericano, como tu falaste, vinculados à Organização dos Estados Americanos, que foi criado em 1942, veja bem, no meio da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Por algo que se conversa muito hoje em dia, que é o tema da segurança alimentar. Naquela época, 80 anos atrás, os americanos eles chegaram a uma conclusão que era necessário você ter uma organização que pudesse fazer cooperação técnica levando aquilo que era de melhor de um país para o outro, né, para que os países pudessem produzir alimentos, não fossem tão dependentes de importação de alimentos, pudessem ter acesso à tecnologia, né, e quem fundou o ICA, o principal fundador, chama-se Henry Wallace, que é o mesmo fundador da Pioneer Sementes, que foi vice-presidente do presidente Roosevelt nos Estados Unidos. E esse senhor, com uma visão totalmente disruptiva, né, nos anos 40, um dos pais da Revolução Verde, né, e o cara que descobriu a produção de milhos híbridos, né, e semente híbrida, que aumentou a produtividade grande do milho e que transformou realmente a agricultura numa agricultura empresarial, matando a fome de muito mais gente no mundo. Esse mesmo senhor foi o fundador do ICA há 83 anos atrás, e a partir daí, então, se implementou um instituto que hoje está presente nos 34 países das Américas, do Canadá, Argentina e todo o Caribe, onde nós temos escritórios e trabalhamos muito próximos aos governos, fazendo cooperação técnica na área da agricultura. E isso, para mim, na verdade, eu não penso em parar de trabalhar, né, porque eu acho que ainda tem muito para fazer, mas é o coroamento dessa carreira que começou no território municipal, né? Ela se amplia para o território estadual, aqui quando eu trabalhei para o SEBRAE, depois para o SEBRAE Nacional, no território nacional, o Ministério da Agricultura dando essa visão de Brasil, e depois tendo a possibilidade de ter essa visão do continente americano, né, e do Caribe, e poder olhar e ver todas as diferenças de agricultura que esse território continental tem, mas que, sem dúvida nenhuma, é uma experiência riquíssima, né, na minha vida profissional, né, e obviamente, na transferência desse conhecimento que eu tive também, né, para as pessoas próximas ou para onde eu vivo, que é aqui no Vale do Rio Pardo. Tu tendo todas essas experiências aí que tu relataste através do teu próprio currículo, hoje, e talvez da mesma forma como lá em 1942 um pioneiro já falava, né, discute-se muito hoje a segurança alimentar. Nessa nova ordem internacional, ou nessa desordem internacional como estamos vivendo, o assunto da segurança alimentar é muito presente. Então nós temos um país como o Brasil, que se tornou o gigante do agro mundial, mas tu convive também, tu tem a tua experiência brasileira, e tu convive com países diferentes na América Latina, né, que não tem talvez essa mesma questão assim, estruturada de segurança alimentar. O ICA ele está sediado ali na Costa Rica, ou seja, bem na América Central, perto, vamos chamar assim, dos países caribenhos, que no passado eram, não sei se ainda o são, mas muito exportadores de frutas para os Estados Unidos, principalmente, né? Mas tem toda essa questão da própria autossuficiência deles nas questões básicas, né, de cereais e proteína, né? Como tu vê assim, tu com a tua experiência do grande gigante do agro mundial, que é o Brasil, e em relação aos demais países que compõem toda a estrutura da OEA? Na verdade, César, eu tenho assim hoje vivendo já quase 5 anos, 4 anos e meio, né, na Costa Rica, eu tenho assim uma crítica ao nosso país, que é virado de costas para os países de língua hispânica, né? Talvez o idioma tenha nos afastado, ou o próprio tamanho do Brasil.
que nós somos muito grande, temos um mercado interno muito grande e olhamos muito primeiro para a Europa e depois agora a Ásia. E a gente deixa de olhar, se a gente vai olhar a balança comercial que nós temos na América Latina, ela eu acho que 13%. É uma coisa muito irrisória perto do que nós, por exemplo, olhamos hoje para a Ásia, ou para a própria Europa, ou para os próprios Estados Unidos. Eu acho que nós poderíamos liderar esse continente no tema alimentar, não tem nenhuma dúvida nisso, porque o Brasil hoje é uma referência também em produção e em tecnologias. A Embrapa, eu tenho conversado muito com a presidente da Embrapa, nós estamos inclusive agora preparando um trabalho de internacionalização da Embrapa para ajudar esses países a desenvolverem também as suas produções locais, porque muitos países eles têm um grande problema de insegurança alimentar. A Costa Rica hoje tem sido um grande importador de arroz do Brasil. Por quê? Porque são países pequenos, muitas vezes montanhosos, não têm áreas para fazer toda a produção agrícola, então eles acabam obrigando-se a importar alimentos. Alguns países, por exemplo, a Costa Rica é um grande exportador de abacaxi para os Estados Unidos, de cafés especiais para a Europa, de banana, mas os cereais não têm área para produzir, então eles têm que importar arroz, feijão, importar carne, e isso são outros países também que necessitam, e o Brasil hoje ele tem a possibilidade de ofertar esses produtos a custos muito competitivos. É isso que nos fez também nos tornar essa potência mundial. Se nós vamos olhar só a região Caribe, nós temos talvez a região mais problemática no tema de segurança alimentar. Ali dentro nós temos o Haiti. Nós somos uma das únicas agências que não saímos do Haiti por todos os problemas que tiveram. A gente opera projetos ali do Banco Mundial, da antiga USAID, e a gente vê a necessidade que eles têm, tanto da parte de produção de alimentos, quanto da parte de mínima segurança alimentar desses países. Então, hoje, a região Caribe, ela tem um grande projeto de diminuir, pelo menos em 30%, a importação de alimentos e produzirem localmente. É uma região interessante, porque é uma região que tem 3 milhões de habitantes, mas recebe 30 milhões de turistas por ano. Em cruzeiros, nessa região. Então, ela necessita de alimentos não só para a sua população, mas também para abastecer todos esses turistas que acabam chegando nessas ilhas caribenhas. Então, é muito sui generis, e por isso que eu digo que a gente olhando aqui o Cone Sul da América do Sul, nós temos 55% do PIB agrícola dessa região. Então, mas com um outro viés, com um viés de uma grande produção de alimentos, de uma exportação grande de alimentos, enquanto que outras regiões elas têm uma agricultura mais artesanal, vamos dizer assim, como ali a região andina, onde eles têm grandes exportações de chia e dessas coisas mais tradicionais à Europa. Então, por isso que a gente mantém um escritório em cada país, porque realmente cada país ele tem a sua peculiaridade e a sua forma de ser. E o grande objetivo justamente é fazer esse intercâmbio e ver aonde que os países podem se ajudar em cooperação sul-sul para justamente se tornar mais competitivos, para diminuir a insegurança alimentar, para poder levar tecnologias que foram desenvolvidas em outros países. Por exemplo, eu tive uma reunião com o ministro do Haiti, com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, quando então o secretário disse ao ministro, olha, no Brasil a gente desenvolveu, por exemplo, a produção é quase que um cheeseburger da polpa do caju, com um alto teor de proteína. E aí o ministro disse, mas isso é tudo que nós precisamos, porque nós temos muito caju no Haiti, mas a gente bota tudo fora, a gente usa só a castanha. Então, tecnologias que estão desenvolvidas aqui e que podem servir para lá e que podem melhorar muito a vida dessas comunidades vulneráveis. Então, eu acho que esse é um papel muito bonito, da gente poder ter essa visão continental e poder ajudar esses países a se desenvolver. Não só isso, os Estados Unidos, por exemplo, têm muito interesse no ICA, é um dos sócios, no tema da defesa sanitária.
Por quê? Porque eles usam muito a nossa estrutura, que ela é forte, o ICA sempre foi muito forte no temas de defesa sanitária, para ajudar os países a combater enfermidades. Por exemplo, nós tivemos um foco grande da peste suína africana na República Dominicana, onde os Estados Unidos então conversou com o governo e o ICA implementou ações de erradicação da peste suína africana naquele país. Agora estamos com um trabalho grande de um que chama gusano barrenador, que é um verme no gado que está subindo pelo México. O ICA está muito envolvido nisso. Então, são ações, eu diria, de desenvolvimento, transferência tecnológica, cooperação técnica, mas de defesa também da agricultura dos países. Então, realmente é um privilégio poder ter essa visão que poucos têm, porque você não tem tanta gente que possa ter essa oportunidade, mas depois usar isso também em benefício do teu país. E levando essa própria revolução que aconteceu no Brasil através da Embrapa, né? Eu vejo assim que Pero Vaz de Caminha foi visionário, né? Ele, ao rei de Portugal, ele comunicou que nesta terra, em se plantando, tudo dá. Mas o protagonismo da Embrapa, esse tudo dá, foi o fator, talvez assim, fundamental para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. E a grande virada de chave foi quando se dominou o Cerrado brasileiro, né? Essa foi a virada. E o Alisson Paulinelli, o Dr. Eliseu Alves, né, que foram os protagonistas, o nosso gaúcho aqui, Luiz Fernando Cirne Lima, né, que foi, na verdade, o criador, e o primeiro presidente da Embrapa foi o nosso representante do ICA no Brasil, que ajudou nessa construção da Embrapa nos anos 70. E eles tinham uma visão assim, a hora que a gente conseguir plantar no Cerrado, a gente vai conseguir fazer uma revolução e dominar essa agricultura tropical. Então, mandaram, se eu não me engano, foram 3.000 técnicos para fora do Brasil. Eles estudaram, fizeram seus doutorados, voltaram para dentro da Embrapa, começaram a estudar e dominaram a agricultura do Cerrado. Quando isso aconteceu, porque a agricultura do Sul ela já estava dominada, nós já tínhamos uma agricultura muito mais velha. E quando eles viram que era possível produzir no Cerrado, calcarear as terras, corrigir a acidez, entrar com variedades adaptadas àquela região quente, tropical do nosso país, e a gauchada começou a subir, né, porque precisa gente, né, então já tinham subido até o Paraná, já estavam ali no Mato Grosso do Sul, então subiram para o Mato Grosso e outra parte ali Goiás, e aí começaram a dominar essa tecnologia de produção da agricultura tropical e fizeram a revolução, porque a área não faltou. E isso transformou o Brasil e o Mato Grosso, né, o Rio Grande do Sul, disputava com o Paraná o primeiro lugar da produção de soja. Quando o Mato Grosso começou a produzir, aquilo veio num troço espetacular que transformou o Mato Grosso no maior celeiro e produtor agrícola do nosso país, tanto de soja quanto de... Aí veio o milho safrinha, né, que era uma coisa impossível, por isso que já dizia safrinha, uma safrinha pequena, mas hoje é uma safrinha que é maior que a safra. Exatamente. Então nós na mesma área hoje essa região do país produz 3 safras, 2,5, e produz mais uma de gado ainda. E isso fez com que o nosso país se transformasse essa potência que está. E aí a Embrapa tem esse papel, porque ela fez a descoberta, vamos dizer, de como dominar essa região do nosso país. E aí, claro, as empresas privadas entraram forte, a Pioneer Sementes, hoje a Corteva, a Syngenta, todas essas empresas que também, obviamente, têm interesses comerciais, mas elas trazem tecnologia porque investem muito em pesquisa, né? Esses dias eu estava vendo os dados. A gente tem o Carlinhos Rente, que hoje é presidente da Syngenta Seeds, meu compadre, né? E eu estava vendo ele falar dos investimentos que a Syngenta faz em pesquisa no mundo, é algo extraordinário. E falando até no Carlinhos, eu me lembro, acho, talvez a primeira vez que te conhecia ele, pensei, esses 2 alemães vieram aqui para jogar basquete. E viemos, né? E se transformaram praticamente aí, o Carlinhos hoje presidente da Syngenta, uma das principais empresas, né, do agronegócio brasileiro e mundial, e tu ocupando essas importantes posições
vamos chamar assim, em termos continentais, por enquanto. Não, sem dúvida, César. Sabe que a nossa história ela é muito bonita, assim, porque nós nos conhecemos desde os 15 anos, né? Quando a gente jogava contra o Carlinhos, jogava em Santa Maria, eu jogava em Porto Alegre. Quando eu fui estudar em Santa Maria, eu busquei o Corinthians para poder jogar lá. E o Carlinhos estava lá. Então ele estava, acho que 2 anos atrás de mim do colégio, ainda não estava na universidade. Mas jogamos sempre junto. Daqui a pouco ele entra na universidade e nós queria morar na cidade, porque ninguém... E aí a gente pediu pro pessoal do Corinthians de Santa Maria se não tinha um lugar para morar no ginásio. Não. Ah, mas aqui não tem... Mas e esse vestiário? Ah, mas isso aí é um vestiário. Ah, mas não serve. Né? E a gente acabou morando 2 anos dentro de um vestiário, debaixo das arquibancadas lá do ginásio, estudando, ele fazendo agronomia, eu fazendo florestal, a gente é quase somos como irmãos. E aí cada um seguiu a sua vida profissional, mas os dois vieram para Santa Cruz para jogar basquete. O Camica na época nos contratou, e o Jorge List, e perguntava para mim: Fernando, o que tu quer para ir jogar lá na ginástica? Nós viemos para jogar na ginástica. Eu digo: eu quero um emprego, né? E aí me arrumaram um emprego na prefeitura, e o Carlinhos arrumou um estágio na Pioneer, né? E o Carlinhos fez toda a trajetória da sua vida na Pioneer Cement. Ficou 32 anos, né, na Pioneer, que depois virou Dupont e depois virou Corteva, né? E hoje é presidente da Syngenta e é um grande profissional, né? Então a gente acabou tendo uma trajetória muito boa e bonita, né? E começada aqui no Vale do Rio Pardo. Uma coisa, o Carlinhos com certeza vai assistir o Radar Empresarial aqui com o Fernando Schwank. Uma coisa que eu nunca entendi, Carlinhos, é porque tu, com esse tamanho, era chamado de Carlinhos. E o Fernando nunca foi chamado de Fernandinho. Acho que era chamado mais até de Schwank. O Carlinhos era chamado assim porque ele era o último filho. Então era o nenê de casa, né? Era o nenê em casa, né? Então sempre foi chamado pela mãe, pelo pai de Carlinhos e ficou, mas só que depois ele cresceu, né? Ficou com 2,01 metros, né? E até hoje o nenê foi longe. O nenê foi longe. Mas, Fernando, quero trazer assim para um contexto regional, estadual, até pela tua experiência hoje global, mas tu foste prefeito de Rio Pardo e também todas essas funções que tu ocupaste aqui em Santa Cruz do Sul, pelo fato de também ser um empresário rural. O Vale do Rio Pardo tem essas características, ou seja, tem a cadeia produtiva do tabaco, que é muito forte, mas também sempre foi uma região tradicionalmente produtora, Rio Pardo principalmente, Cachoeira, né? Cidade vizinha, produtores de arroz. E também, nos últimos anos, né, com toda essa revolução na agricultura gaúcha, mas principalmente brasileira, também a soja se tornou um produto importante, né, não só em Rio Pardo, mas em outras cidades vizinhas. Né. Como é que tu vê essa questão assim da agricultura aqui no Vale do Rio Pardo e adjacências, né, considerando a força da soja? Temos também agora, acho que está para começar a ser colhida a safra de trigo aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O trigo, me lembra, assim, até por eu ser natural de Vacaria, sempre foi uma cultura de alto risco, né? Por causa das questões sanitárias, a questão da temperatura do estado do Rio Grande do Sul, as oscilações, né? Como é que tu está vendo assim a questão esse futuro próximo da agricultura aqui no Vale do Rio Pardo? A gente está passando um momento muito difícil, né, César? Por uma sequência de secas e a própria enchente do ano passado. Isso descapitalizou muito o nosso agricultor, e por outro lado nós não tivemos o socorro necessário e nem o seguro, né, do governo federal para acudir esses agricultores. Então a gente passa por um momento muito delicado, porque quebra de safras, preços baixos e falta de crédito para esses agricultores, né? Isso não é novidade, a gente já passou isso várias vezes, né? Mas esse momento é um momento bastante grave que a gente tem acompanhado, tem acompanhado a discussão bastante forte. Começou lá em 2021, quando eu ainda estava no Ministério, e nós tivemos a primeira grande seca, mas ontem eu estava comentando isso, como eu vinha muito para cá, cada 2 semanas eu estava na minha propriedade, conversava com o pessoal do Sindicato Rural, eu voltava para Brasília e dizia para a ministra, a seca tá braba, vai acontecer algo mais
mais grave e tal. Não, Fernando, não, e é. Quando aconteceu, nós estava preparado já para acudir os agricultores. E ali foi o começo, porque depois daquilo veio uma safra mais ou menos, depois veio outra seca, e depois essa enchente toda. Então isso nos afetou bastante. E nós vivemos agora um momento no arroz terrível, né? Porque o arroz a R$50 é algo... O ano passado estava R$120. Então você está bastante abaixo do custo, por um excesso de oferta, obviamente, e uma falta de demanda. E essa cadeia é uma cadeia que precisa exportar, mas nós tivemos alguns próprios movimentos do governo federal que frearam isso justamente para baixar o preço na gôndola para as pessoas adquirirem. Então o arroz vive um momento muito complicado, a soja vive um momento bastante difícil. Então nós estamos num momento de reorganização do sistema. Acho que alguns vão sair do processo porque não aguentam esse processo, e vão ficar os fortes que vão aguentar. Oxalá que a gente tenha uma safra boa esse ano, para pelo menos dar um alívio mínimo a esses agricultores que são verdadeiros lutadores, têm passado coisas terríveis, né? A nossa região, ela depende muito da soja. Quando eu fui secretário de Agricultura em Rio Pardo, nós tinha 3 mil hectares de soja em Rio Pardo, hoje tem 100 mil hectares de soja. Cachoeira não é diferente disso. O arroz nós sempre tivemos aí entre 8 e 10 mil hectares, nas várzeas do Rio Jacuí todas. Continua, saíram alguns, foram para a soja, voltaram, o arroz estava bom e agora está em crise de novo. O leite não é uma característica tão forte na nossa região, mas passa um momento terrível no Brasil também, por um excesso de importação do Mercosul, e que deprimiu os preços numa época que os preços deviam estar mais altos. Nós temos, por isso que eu digo, o setor da fumicultura ele é meio... um caso muito sui generis, né, que nós temos, e que nós temos que proteger ele da melhor forma que a gente puder, porque são quase 140 mil famílias no sul do Brasil, um sistema muito organizado, conectado com o mercado internacional e que gera renda para o produtor. Não é à toa que o nosso Vale do Rio Pardo tem mais de 40% da população vivendo na zona rural, e isso chama muita atenção, né? Mas como é que tu mantém uma pessoa no meio rural? Com renda. Sem renda tu não mantém, esse cara vem para a cidade. Então a fumicultura é um patrimônio da nossa região. Agora a gente está com a COP11 lá na Suíça, vi que mais uma vez não deixaram entrar a Comissão Brasileira e tal, mas é algo que é muito forte no governo federal contra a nossa essa. E quando que nós exportamos 90% da nossa produção. Então, e ele é um exemplo de integração, de sustentabilidade, como eu já falei. E começam a surgir coisas diferentes na Serra do Sudeste. Encruzilhada do Sul hoje é a cidade do Rio Grande do Sul com mais área plantada de oliveiras, ganhando prêmios internacionais, mas também precisa estar integrada no mercado, mas isso vai se acomodando também. E eu sempre saliento muito, César, a área florestal. Não tão forte aqui em Santa Cruz, mais para o seu próprio uso, mas quando a gente vai um pouco mais aqui para Cachoeira, Encruzilhada, essa região, nós vamos ver que nós temos Encruzilhada percentualmente é o município que mais florestas tem no Rio Grande do Sul. E são florestas produtivas ou para a celulose ou para a madeira da serra. Lá. Dá para se vislumbrar, sim. Eu tenho visitado seguidamente Encruzilhada, né? Tem relações lá de compadrio, de amizades. Tem um futuro brilhante para aquela região pela frente, né? Porque tem essa questão do florestamento, que já estava bem estruturado, né? Obviamente a celulose acompanha as oscilações do mercado internacional, mas houveram fortes investimentos de indústrias aqui no estado, CMPC principalmente, né? Mas tem outras. E também tem a olivicultura e a vitivinicultura, né? Que se adapta muito bem, tanto que houve investimento das principais vinícolas da Serra Gaúcha já há algum tempo em Encruzilhada e nas demais cidades. E tu é um produtor, né, de azeite, tu é um empreendedor da olivicultura, né? Então dá para se dizer que esse, vamos chamar assim de tripé, né, o florestamento, a olivicultura
e a vitivinicultura, né, dão a essa região, que eu chamo uma região privilegiada, até pela altitude, pela própria insolação, né, um destino econômico assim muito, muito alvissareiro. Ela é uma região espetacular, né? Ela é uma região diferente aqui da região de baixo, aqui da Depressão Central. Ela é uma região com uma luminosidade maior e por isso a fruta se adapta tão bem a essa região. A fruta e todos as árvores, né, que tem que fazer fotossíntese, quanto mais luz tem, mais faz. Eu tive essa semana visitando o Wilton Fentzenseifer, que tem uma produção de uvas fantástica ali, uma coleção italiana e além de outras uvas, e que estão investindo numa vinícola grande ali, e que já fazem vinhos espetaculares. Os melhores vinhos da Valduga estão saindo daquela região. O Lídio Carraro está ali com a sua maior área de produção. Os Angeben e os Bertolini estão ali, e a Peter Longo está ali, a Chandon está ali, e agora está se trabalhando numa denominação de origem do vinho dessa região. Então, eu acredito muito justamente quando começar a se vinificar nessa região, porque aí você agrega valor. Exatamente. Então, a indústria que movimenta a cadeia, né? E a indústria é importante. E isso, a olivicultura, inclusive, saiu na frente nisso, com investimentos, por exemplo, do azeite Sabiá, que tem ganhado prêmios aí mundo afora e que fez um investimento de 25 milhões de reais num lagar lá em Encruzilhada do Sul. Mas não é só ele, tem outros lá, tem o pessoal aqui do Giovanella, Azeites da Lua, se eu não me engano. Então eu levo a minha oliva lá no Sabiá e ele beneficia para mim. Empresários paulistas também investindo em Encruzilhadas. São eles lá, o Bob e a Bia, né? Mas tem muita gente que está fazendo grandes investimentos. Então eu acho que com a transformação, né, da uva em vinho ou da azeitona em azeite, é onde você vai fazer essa virada de chave pela agregação de valor que isso vai ter para a região. E a madeira, ela continua paralelo a isso, porque é muito antiga o processo florestal dessa região ali. Eram áreas muito baratas e muito produtivas, né? Hoje já não são mais assim, continuam produtivas, mas não tão baratas. Mas a Todeschini, por exemplo, tem uma fábrica lá de cabos, enfim, sai tudo ali, tem muitos reflorestamentos e muita área plantada de outras empresas também com a celulose. E a tendência é isso crescer, porque a CMPC vai fazer outra fábrica em Barra do Ribeiro. Você já tem uma grande que sofreu um investimento lá de $1 bilhão em Guaíba e vão construir uma outra fábrica em Barra do Ribeiro. Pode parecer longe, mas não é. Isso, a gente está falando de 120 quilômetros, né? E isso está dentro do raio dessas empresas. Então, a nossa região ela é muito rica, né, por essa variabilidade, né? A gente espera que a produção agrícola melhore os preços, né, e que se equilibre, porque realmente eu acho que nós temos um futuro bastante grande na nossa região. E falando assim agora novamente aí do Fernando Schwank, tu tem essa importante posição, né, importante função junto ao Instituto UICA, aí sediado na Costa Rica, mas tu tem a tua propriedade da família, que é a Santa Júlia, né? Além de produzir azeites de ótima qualidade, o que vem por aí? Bom, primeiro eu tenho que decidir a minha vida profissional lá na Costa Rica, né? Essa é a primeira decisão que vai acontecer agora até o dia 15 de janeiro. Nós temos contrato de 2 em 2 anos, né? O meu contrato vence dia 15 de janeiro e eu tenho que agora renegociar ele com um novo diretor-geral, que é um guianês, né? Que era meu colega, diretor de cooperação técnica e que então agora vai dirigir o ICA aí para os próximos 4 anos. Então essa é a primeira questão, para ver se eu fico mais um período ou se eu não fico. Isso eu vou ter que agora negociar. Mas olhando para cá, eu estou preparando, né, para vir morar, e não parar de trabalhar, mas para vir morar na propriedade. E agora estou trabalhando num projeto de implementação de um sistema Voisin, né? O sistema Voisin é aquele sistema de pastoreio rotatino de pecuária, que traz uma tecnologia, e eu gosto muito disso, falando aí para o pessoal da agricultura, que hoje a gente tem uma base de dependência de fertilizantes muito forte externa, né?
E o sistema Voisin, ele é um sistema que ele usa a própria fertilização a partir da urina do gado, né, e do esterco do gado, a fertilização das terras vem daí. Então, esse sistema rotatino em pequenos potreiros, onde você vai passando o gado de um para o outro, ele se mostra que com o decorrer dos anos você aumenta muito a fertilidade das suas terras, além de ter uma produtividade de carne muito maior também. Então, o meu plano agora é implementar um sistema dessa natureza numa área de 80 hectares que eu tenho lá, e quero experimentar isso porque eu quero tornar essa propriedade autossustentável para quando eu venha morar, obviamente, eu possa viver dela e não vou ficar nunca rico, mas vou poder viver num ambiente extremamente saudável, vamos dizer, que é o ambiente rural. Fernando, aproveitando também, já há anos, para não dizer décadas, se fala num acordo Mercosul com a comunidade europeia. Até semanas atrás parecia que este acordo estaria muito próximo, mas sempre tem aquelas resistências de alguns setores também do agro europeu, principalmente a questão da resistência dos agricultores franceses, né? Como tu vê assim um acordo Mercosul, Comunidade Europeia, e vantagens para o Rio Grande do Sul ou riscos para o Rio Grande do Sul e vantagens e riscos também para a nossa região aqui do Vale do Rio Pardo? Bom, César, eu particularmente vejo extremamente positivo. Eu estava no Ministério da Agricultura quando a ministra Tereza Cristina fez o fechamento da negociação em 2020, se eu não me engano. E aquele era o acordo final. E depois, obviamente, por questões do lado europeu, discutindo muito a questão do deflorestamento e tudo que acontecia no Brasil, seguraram o acordo que já era para estar assinado, né? Depois de mais de 20 anos, mas em 2020 ele foi fechado. Mas toda a geopolítica mundial ela fez com que esse acordo fosse mais uma vez acelerado, porque interessa muito à Europa acessar o mercado comum aqui do Sul, né, e como interessa a nossos países também acessar o mercado europeu. A gente está falando de uma ampliação do mercado para 700 milhões de pessoas. Tá? Como tu disse, na verdade com livre comércio, onde você bota todo mundo a competir com preços, vamos dizer assim, que se produz. Nesse sentido, nós somos muito mais eficientes que os europeus, e por isso que os agricultores franceses, e não só franceses, os agricultores europeus como um todo, têm muito medo desse acordo, porque nós poderíamos, por exemplo, se eles abrem para nós entrar com o nosso frango lá, nós liquidamos com o mercado deles e tomamos conta, porque nós somos muito mais competitivos que eles. Mas existem travas lá que vão balizar isso. Mas eu não vejo, e quando nós estávamos querendo fazer um estudo, acabamos não conseguindo fazer, esse tema só no fluxo comercial. Por exemplo, nós temos um risco no tema dos vinhos, mas hoje os vinhos portugueses já são o segundo vinho mais importado do Brasil, né? Depois dos chilenos, né? E chamou a atenção dos argentinos aceitarem, por exemplo, o acordo e inserirem, por exemplo, o azeite de oliva, os próprios vinhos, porque eles também têm interesse de jogar o seu produto para lá. Nós temos algumas áreas de risco, que é os vinhos, os azeites, que no Brasil é muito pequeno, e os lácteos, onde os europeus são muito competitivos. Mas, por outro lado, nós temos muita competitividade em outros produtos. Então, acho que nós teríamos muito mais a ganhar, inclusive com o tabaco, do que a perder. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, César, e isso interessa muito a questão empresarial, é que nós não devemos olhar só para o que nós podemos comprar sem tarifa ou o que nós podemos vender sem tarifa. O que nós temos que olhar é que nós vamos ter acesso à tecnologia europeia a custo zero, né, sem tarifas. Então isso, por exemplo, eu conversava com o pessoal da olivicultura, que hoje as principais máquinas, né, de produção
de azeite de oliva ou são italianas, ou são espanholas, ou são gregas. Né? Os principais produtos mundiais da vinificação são franceses, são, enfim, europeus. E esses produtos hoje, quando chegam ao Brasil, chegam com tarifas altíssimas. A gente quase que paga 100% na importação de uma máquina dessa natureza. E quando isso tiver consolidado, nós vamos ter acesso a essa tecnologia a custo zero, a tarifa zero. Então, isso também pode nos tornar muito mais competitivos, porque nós vamos ter acesso à tecnologia que eles hoje têm. Então, para mim, hoje, esse seria o principal, pegar o setor que você trabalha. Eu trabalho no setor da siderurgia, eu trabalho no setor vitivinícola, eu trabalho não só agrícola, qualquer setor, e olhar qual é o tipo de tecnologia que nós vamos poder ter acesso. Porque isso, para mim, pode ser uma grande diferença na competitividade que nós vamos ter. O que eu escutei é que esse acordo deve ser assinado agora em dezembro. Esperamos que sim. Ótimas perspectivas. Fernando, vamos encaminhar sim o encerramento deste maravilhoso encontro, né? Quero agradecer a ti por ter deixado sua querida Rio Pardo, né? Ontem à noite recebeste com fantástico reconhecimento, né, da comunidade de Rio Pardo pelo brilhante trabalho que tu desenvolveu, não só como prefeito, mas como empreendedor também naquele município e também no nosso município aqui de Santa Cruz. Estamos em Veracruz, mas a grande comunidade aqui da região sabe, né, da tua trajetória e do que tu proporcionaste para a região. Deixaste também aqui, através da tua visão, dos teus comentários, uma excelente visão de futuro, né, para a nossa região. E deixo assim para tu fazer tuas considerações finais e também aí, talvez, colocar alguma questão interessante que não tenha sido perguntada por mim, né, de repente, até porque eu não me considero, né, um empreendedor do setor rural que tu conhece muito bem. Obrigado, César, pela oportunidade de participar do Radar Empresarial e de estar conversando com toda a nossa comunidade. Eu acho, particularmente, que nós temos que trabalhar, e quando eu fui presidente do consórcio aqui, tentei liderar forte isso, numa integração mais forte regional. Porque os municípios se complementam, né? A gente deveria olhar, e o consórcio ele faz isso, o Cisvale faz isso, olhar essa região como uma coisa só, aonde as estruturas empresariais elas se complementam. Muitas vezes eu não tenho tudo em Santa Cruz, mas eu posso complementar em Rio Pardo, Cachoeira ou Encruzilhada do Sul. Eu acho que isso pode dar uma força muito grande para a nossa região e na integração de processos empresariais, né, e negociais da nossa região. E eu também creio muito que essa expertise internacional que Santa Cruz tem, no FUM, obviamente, né, ela pode servir para alavancar outros negócios no Vale do Rio Pardo, né, ou atrair investimentos internacionais ou mesmo levar ações para fora do Brasil. A gente tem, por exemplo, o Flávio Bock, né, que é nosso vizinho também lá em Encruzilhada, trabalhando em alguns temas específicos, por exemplo, do fumo orgânico, né? E me chama muita atenção, porque na verdade é um nicho dentro do nicho, onde você consegue agregar valor olhando para um mercado diferenciado, né? Então, eu acho que nós temos uma capacidade empresarial muito diferente no Vale do Rio Pardo, por essa internacionalização que nós sempre tivemos. Eu acho que o grande desafio é utilizar isso para potencializar ainda mais negócios aqui na nossa região. Mas eu queria agradecer, eu sou muito feliz de morar aqui no Vale do Rio Pardo, né? Morei um tempo em Santa Cruz, Rio Pardo, hoje estou lá perto de Encruzilhada, então eu me sinto um cidadão do Vale do Rio Pardo. Adoro essa região, gosto muito da gente, estava comentando com o Luiz ali, que para mim é bom morar fora do Brasil, claro que é bom, mas nada se compara ao nosso país, né? A nossa gastronomia, o nosso clima, o nosso céu azul, as nossas estrelas, é uma coisa impressionante, essa qualidade que a gente tem aqui, com poucas coisas a mais, eu acho que a gente acaba deslanchando. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço a ti, Fernando, agradeço a nossa audiência por esse fantástico
Radar Empresarial com Fernando Schwank e aguardem o próximo episódio do Radar Empresarial. Muito obrigado.